O nosso Deus, Ele foi, Ele é e sempre será bom. O nosso Senhor Jesus Cristo afirmou isso. Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Bom é o nosso Deus, amém? Então, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse tema, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Daniel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 8, amém? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou perguntar aqui, tem alguém que nos visita aqui pela primeira... O pessoal foi rápido, hein? Olha, tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui na igreja? Tem alguém que fala assim, pastor, eu estou vindo pela primeira vez. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Não? Então, amém. Se não tem ninguém, então, amém. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Amém? Está aqui ao fundo, amém? Nossa irmã está querendo contar um testemunho aqui, amém? A senhora pode contar um testemunho então, amém? Pode falar. Sou a dama da igreja na santa, gloriosa Pai do nosso grande e glorioso e Salvador, Cristo Rei Jesus. Ó, irmãos, eu vivia, né, pensando, ai Deus, só podia me dar uma casa, né, aluguel está muito caro, a gente cada dia paga aluguel mais caro, e o Senhor respondia, é verdade, o aluguel está caro, mas não preocupa não, só ficar quieta, somente espera em mim, né. Aí quando eu chego lá, que eu vou buscar meu filho, vem me buscar aí, né, me levou muito alegre, dando risada, mas surpresa, não contou nada para mim, né. Aí quando eu cheguei lá, ele pegou a chave está aqui, viu irmãos? A chave está aqui, a chave da casa, viu? Já estou morando na casa, levei a minha irmã ficou comigo uns tempos, minha irmã gostou, todo mundo gostou, não faltou nada para ninguém, tudo Deus supriu nós, toda a necessidade que sobrou, viu irmão? É igual aquela mesada que Jesus fez, né? Sobrou ainda, viu? Sobrou 7 cestos de pães, então sobrou tantas as coisas lá em casa, que a gente até ainda jogou fora, ainda com dó de julgar, mas julguemos, né? Perdeu, ninguém come mais, né? Mas foi uma benção, irmão, uma benção. Quem quiser ir lá saber se é verdade ou mentira, chama essa aí, ela está aí, para levar o pastor Flávio lá, levar a pastora Cacá, a pastora Camila, e quem quiser, levar vocês que quiser ir, vai lá, viu? Casa farta de pão, e farta, viu pastor? E farta de misericórdia também de Deus. O senhor fala num tema que sou contigo até os confins da terra. Pastor, deixa eu levar um hinozinho para Jesus. Deixa eu levar. Obrigado, bom Jesus, muito obrigado por essa bênção que o Senhor me preparou. Obrigado, bom Jesus, muito obrigado. As tuas mãos poderosas me curou. Eu vivia tão triste nesse mundo, aborrecido, não sabia o que fazer. Não sabia que o Senhor tinha com nós a preparar desse grandioso poder. Obrigado, bom Jesus, muito obrigado por essas bênçãos que o Senhor me preparou. Obrigado, bom Jesus, muito obrigado. As tuas mãos poderosas me curou e cura vocês também, gente. Não tema que Deus é com vocês também, viu? Obrigado, pastor. Me desculpa, me perdoe, demorou um pouquinho. Não, que isso, nós temos que testemunhar sim, amém? Vamos aplaudir mais uma vez ao nosso Deus? Amém, meus amados. Deus é bom em todo o tempo, amém? Amém. Vou pedir, irmãos da mídia, se puder, consegue colocar na versão NVI? Consegue? Consegue? Amém. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Amém? Ele vai dizer assim:
Nós vamos ler do 8 até o verso 15, amém? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. 12. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. 13. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Verso 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Verso 15. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com a questão de que Deus ainda é Deus e sempre será Deus? Para a gente poder entender um pouco desse contexto, Daniel, Ananias, Misael e Azarias faziam parte do reino de Judá. E o reino de Judá foi levado cativo por Nabucodonosor à Babilônia. O reinado de Israel era um reino que esteve por muito tempo livre das mãos dos opressores. Um reinado que em determinado período caminhou em santidade ao Senhor durante o reinado de Davi. Porém, após o reinado de Davi, ocorreu um declínio espiritual muito grande, aonde o povo de Israel teve diversos reis, sem contar uma divisão que houve no meio do povo de Israel. O povo de Israel, que era composto por 12 tribos, em um determinado momento foi dividido entre o reino do norte, composto por 10, nossa, fugiu a mente agora, por 10 tribos, e o reino do sul, composto por 2 tribos. E no decorrer do reinado, houveram reis bons e fiéis ao Senhor, mas também houveram reis que não obedeceram ao Senhor e fizeram aquilo que era mal diante de Deus. E quando menos se esperava, aconteceu aquilo que o povo de Israel talvez nunca mais imaginasse que ia acontecer. O povo que durante muitos anos viveu sobre a escravidão do Egito, agora o povo de Israel volta a ser cativo. E voltou a ser cativo por quê? Porque chegou um momento em que Deus, Ele não suportou mais ver o que Ele estava vendo. Um povo que era imprudente, um povo que desobedecia suas ordenanças, um povo que teve em todo tempo Deus ao seu favor, um Deus de muita compaixão e misericórdia, Deus que ainda tem compaixão e misericórdia das nossas vidas nos dias de hoje, porque hoje se nós estamos aqui é porque a misericórdia dEle, a razão de nós não sermos consumidos está sobre nós, assim como a sua graça que é o favor imerecido. Esse Deus que opera no nosso meio aqui hoje, era o Deus que queria o bem do seu povo, é o Deus que nos dias de hoje ainda quer o seu bem, é o Deus que nos dias de hoje quer que você caminhe bem, vive bem. Esse Deus não mudou e Ele nunca vai mudar, esse é o nosso Deus. Só que infelizmente, o povo de Israel cada vez mais ia se superando nos seus erros. Quando menos se esperava, o povo de Israel surpreendia negativamente ao Senhor. Tanto que se nós vermos aqui, a palavra do Senhor ela vai iniciar aqui no capítulo de número 1 de Daniel, falando que o povo de Judá ele começou a se tornar cativo no reinado de Jeoaquim.
Mas o Senhor já não estava mais suportando o comportamento de Israel por conta de reis que estavam fazendo o que é errado, e um dos reis vai estar afirmando lá no segundo registro dos reis, capítulo de número 24, que isso iria acontecer porque Manassés foi um dos piores reis de Judá, derramando sangue inocente, ao ponto de que Manassés, a Bíblia fala que o Senhor não queria perdoar Manassés pelo erro que ele cometeu. Perdão que hoje é algo que muitos negam e muitas das vezes não pensa que um dia vai ter que prestar contas diante do Senhor. Perdão esse que talvez nós não receberemos, se nós não perdoarmos o nosso próximo e não tivermos amor, compaixão e misericórdia como Deus tem de nós. E o que aconteceu? O povo de Judá é levado cativo. Nabucodonosor dá uma ordem, o rei Jeoaquim é preso, junto com sua família, é deixado para trás Joaquim, depois nomeado como Zedequias, para governar alguns dos que ainda ficaram em Judá, e parte do povo de Israel é levado. E dentre eles Nabucodonosor fala o seguinte: olha só, eu quero que traga para próximo de mim aqueles que são mais cultos, aqueles que são mais inteligentes, porque esses eu quero próximo de mim. Em outras palavras, esses daqui eu quero usá-los. O que essa palavra tem a ver com os tempos de hoje, pastor? O que acontece é que, quando nós lemos o livro de Daniel, digamos que é um dos livros mais lindos de se ver no que diz respeito a caráter e integridade, a devoção e santidade ao Senhor. Porque Daniel chega à Babilônia juntamente com Ananias, Misael e Azarias. E em qual situação eles chegam? Presos. Imagina a cabeça desses homens. Imagina como é que você estaria hoje se porventura você fosse arrancado da sua realidade. Você não ter mais a possibilidade de você poder ir em segurança para sua casa. Você, marido, não ter mais a possibilidade de ver a sua esposa chegar nela e dar um beijo nela e dizer: boa noite, minha esposa. Você, esposa, não ter a alegria de chegar e ver seu marido entrar pela porta, porque eu acredito que muitas esposas são assim. Ela está dentro de casa, mas ela tem receio: meu marido está fora de casa, o meu filho está fora de casa. Senhor, guarde-os para que eles cheguem em segurança. Estou mentindo, mulheres? Nós amamos nossa família. Você já imaginou você sem essa realidade na sua vida? Você, filho, já imaginou você sem os seus pais? Digamos que essa era a realidade do povo de Israel. Perdemos a nossa liberdade. Aquilo que eu poderia fazer em liberdade eu já não posso mais. Nem as coisas simples, talvez ir na casa de um amigo eu não vou poder mais, porque agora eu estou cativo. E sabe qual é o pensamento de muitos no dia de hoje? Porque Deus deixou isso acontecer comigo. Porque Deus permitiu que todo esse mal sobreviesse a mim. Meu amado, eu estou aqui para te dizer algo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas eu venho te reafirmar: o nosso Deus é bom. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Talvez o momento que você esteja passando, você esteja se perguntando: por quê? Eu leio a Bíblia, pastor, eu vejo Deus fazendo coisas tão miraculosas, por que Ele não fez na minha vida? Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia por conta de erro deles? Não. Imprudência de homens que foram abençoados por quem? Por Deus, mas que abandonou o seu Criador e quiseram viver pelos seus
entendimentos limitados. E talvez você seja um igual esses, Ananias, Misael, Azarias, Daniel. Pastor, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou passando por todo esse mal. Quando nós vemos essa passagem de Daniel, uma coisa que nós aprendemos, meus amados, com Daniel, é que nós temos que tomar atitudes sábias. Coisas do tipo ficar questionando e murmurando não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua realidade. Ficar reclamando, quem aqui conhece alguém que reclamou e resolveu a vida? Levanta a mão. Reclamar não resolve a vida de ninguém. Ficar questionando o que aconteceu também não resolve a vida de ninguém, meus irmãos. O que nós precisamos entender é o quê? O que eu posso fazer agora para mudar essa realidade? Mas pastor, há o que se fazer? Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você acha que tem o que se fazer diante da minha situação? Se você crer em Deus, tem. Se você tiver fé em Deus, tem. Porque nada é impossível para Deus. Infelizmente, muitos têm se deixado dominar pelo dia mau. Infelizmente, muitos têm se deixado dominar pelas dificuldades. As pessoas que têm se deixado levar e se dominar pelas dificuldades e pelo dia mau, são pessoas que ainda não perceberam. Elas dizem que têm fé, mas elas não têm. Daniel poderia ser um que jogasse todas as coisas para o alto. Daniel poderia ter jogado a vida dele para o alto. Dá tudo errado, pastor. Tudo dando errado. Será que Deus não vê o meu esforço? Será que Deus não vê o quanto eu estou lutando para me melhorar? Eu sei que eu sou falho, pastor. Eu sei que eu erro. Mas será que Ele não olha para mim? Ele olha para você sim. Inclusive os olhos do Senhor estão sobre nós nesse momento. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas se Ele olha para mim, pastor, por que eu estou vivendo isso? Meu amado, precisamos parar de questionar e começar a falar com Deus. Entender qual é o propósito e a vontade dEle, qual é o querer dEle, porque isso foi o que os reis de Israel não fizeram. Os reis de Israel chegaram a viver coisas drásticas, porque eles não queriam saber qual era a vontade de Deus, eles não queriam saber qual era o desejo de Deus, eles não quiseram. As pessoas que hoje que não querem saber qual é a vontade de Deus, as pessoas que hoje não buscam o conhecimento da palavra, as pessoas que não buscam se analisar para saber se o seu proceder está correto diante de Deus ou não, essas pessoas têm uma grande possibilidade de vivenciar o mal. Daniel foi um homem que ele não quis questionar, ele quis fazer. Questionar não resolve, fazer algo resolve. Questionar não resolve, tomar uma atitude sábia resolve. Daniel, fala a verdade, amados, não é de se pensar na situação de Daniel, acabou. Imagina, eles são separados. Qual que era o plano de Nabucodonosor? Separa eles durante 3 anos, ensina como que é que funciona, vamos dizer assim, como funciona na Babilônia, e depois vocês trazem eles para cá. E uma porção da minha mesa eu dou para eles, pode dar.
que Daniel fez? O que eu e você, amados, precisamos fazer todos os dias. O que a pessoa do lado está fazendo, para mim não importa. A pessoa de trás está fazendo, não importa. A pessoa da frente, as pessoas ao meu redor, o que elas estão fazendo, não importa. Porque o meu compromisso é com Deus. E quando nós temos compromisso com Deus, quando nós temos fidelidade ao Senhor, Ele nos sustenta. Mesmo nos momentos de dificuldade, Ele nos guarda. Nos momentos difíceis, Ele nos capacita a suportar o momento da dificuldade. Veja que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham tudo para dizer assim: vou esculachar a minha vida. Bispo Cacá, me matei até agora. Olha o que está acontecendo comigo, Bispo Cacá. Pastor Flávio, o senhor conhece todo o meu proceder. Olha o que Deus fez comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chutar o pau da barraca. Tudo que eu não fazia de errado, eu vou passar a fazer. Tudo aquilo que eu falei para as pessoas não fazerem, eu vou passar a fazer. Porque para mim acabou. Acabou para aqueles que não creem em Deus. Mas para aqueles que creem na existência do Senhor, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. E Deus pode fazer por mim e por você se tivermos fé? Sim. Ele pode fazer. Daniel, ele teve tudo ao dispor dele para poder fazer tudo que é errado, mas ele decidiu crer no Deus dele. Ele decidiu fazer aquilo que é certo, independente se o rei A, B, C ou D está fazendo aquilo que é errado. Ele decidiu se santificar no momento da dificuldade. Quantos não são aqueles que são fiéis ao Senhor enquanto tudo está bom, mas quando as coisas começam a dar errado, começam a xingar a Deus? É crente no momento que está bom, no momento que está ruim, é desviado. As coisas voltam a estar bem, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas ficam ruins, cantam a música, cantam um inverso do que a Ana Paula Valadão canta. Ana Paula Valadão canta, me ama, aí o incrédulo canta, não me ama, Deus não me ama, esqueceu de mim, abençoa todo mundo, parece que eu sou o zicado, todo mundo dá certo na minha vida, não. Não é assim? Todo mundo dá certo, menos eu. Menos eu. Menos eu. Meu amado, Daniel, no momento da dificuldade, ele era o mesmo no momento em que tudo estava bom. Posicionado na fé, firme. Então, o rei mandou essa porção para vocês. Não quero essa porção, porque meu Deus ainda vive. Meu Deus ainda vive. Eu acredito que a posição de Daniel naquele momento, na cabeça dele, ele não falava por respeito, mas na cabeça dele talvez passava assim: o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o mesmo que operou maravilhas no Egito, é o mesmo que estava com Davi diante do gigante. Esse é o meu Deus. O que Deus está fazendo, não sei, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade diante dele: ser santo. Ser santo. O momento da difícil, continuo sendo santo. O momento está ruim, continuo sendo santo. E sabe o que é bonito dessa palavra? Nesse versículo aqui, no capítulo de número 1, verso 9, tem duas palavras muito interessantes de ler. O verso de número 9 vai falar assim: e Deus fez.
Sabe na onde Deus fez no momento da Babilônia. Sabe na onde Deus fez no momento que estava tudo difícil para você. Sabe na onde Deus fez naquele momento que ninguém olhava para você, mas Ele estava olhando para você lá do alto. Deus fez, e Deus faz nos dias de hoje. Não há quem possa impedir a potente mão de Deus de se manifestar no nosso meio. Mas por que Deus fez, pastor? Princípios, propósitos. Quando que Deus vai fazer na minha vida, pastor? Quando nós persistirmos na fé. Como assim persistirmos na fé, pastor? Eu não estou entendendo. Nós, seres humanos, somos muito como que é a palavra? Imediatistas. O bispo Cacá fala para mim: pastor Elza, tem um copo de água para você. Eu quero agora. Busca lá, bispo. Cadê? Não chegou ainda. O ser humano, ele é assim. Sendo que Ele já garantiu para mim que o meu frescor já está preparado. Ele já garantiu para mim que Ele vai saciar a minha alma. Basta que eu faça o quê? Espere que o bispo Cacá, vou dar honra para o pastor Flávio, que foi ele que pegou, foi você, né, pastor Flávio? Basta que eu espere que o pastor Flávio vá lá, pegue o copo d'água, e o pastor Elzo faz o quê? Faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Continue pregando a palavra para a igreja. E daqui a pouco a água chega. Saciei minha sede. Estou mais revigorado. Ah, Deus, o Senhor me socorreu. O Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor estava me vendo em todo momento, e agora eu tenho mais gás. E eu tenho mais gás não somente para pregar, mas para dar testemunho de que Ele me socorreu. Só não vou tentar cantar a música da Sabrina aqui agora, porque eu ainda não gravei a letra. Mas a letra que a Sabrina compôs fala sobre isso. Fala sobre isso. Nós precisamos, amados, fazer como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Persistir no momento da dificuldade, por causa que você tem um Deus poderoso. Não significa que você está passando por um momento difícil, que Ele não está vendo e que Ele não está fazendo nada. Deus, Ele age no momento que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele bem quer. Nós precisamos seguir princípios. Um dia, meu amado, Jesus trouxe a seguinte afirmativa: eu estarei convosco todos os dias. A pergunta é: nós estamos com Ele? Nós estamos com Ele? Deus olha para nós em condição de falha, de erro, pecado, suporta nós todos os dias, e ainda nos dá uma palavra de amor, dizendo que eu estou com vocês. Um Deus que Ele é tardio em irar-se, que Ele podia nos fulminar assim, ó. Deus é fogo consumidor, mas Ele é um Deus tardio em irar-se, cheio de misericórdia, bondoso, amoroso, e Ele afirmou para nós através de Jesus: estarei convosco em todos os dias. Estamos com Ele? Daniel estava. Daniel poderia abandonar a sua santidade e devoção a Deus. E eu falo para você, igreja, não faz isso. Não faz isso. Eu sei que talvez você pode falar assim: pastor, eu estou por um fio. Mas você estando por um fio na presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer, meu irmão. Está difícil, você está enfrentando luta, está enfrentando dificuldade, não abandone o seu Deus, meu irmão. Não abandone os seus princípios. Não abandone os princípios do Senhor. Não deixe de se dedicar ao Senhor. Não deixe de se dedicar ao Senhor em santidade. Porque muitos, em meio às dificuldades, têm abandonado o Senhor. Não tem sido mais aquele homem, aquela mulher de oração. Não tem sido mais aquele homem, aquela mulher grato. Talvez nem agradece mais ao Senhor.
Infelizmente, muitos nos momentos de dificuldade têm feito duas coisas que a palavra do Senhor afirma para nós, que é: sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo para que ele fuja de nós. E a outra palavra é: não dê lugar ao diabo. Muitos estão se sujeitando ao diabo. Muitos não estão resistindo ao diabo e estão dando lugar ao diabo. Mas como isso, pastor? O fato de nós passarmos pela dificuldade e não procurarmos compreender o momento que nós estamos passando, e pelo fato de nós não buscarmos a Deus para poder compreender o momento, para poder agir como Ele quer, porque pelo fato de, como já foi falado aqui, por sermos imediatistas, no momento da dificuldade nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos que nossos problemas sejam resolvidos. Então fazer a vontade de Deus fica para depois. Em primeiro coloca-se o quê? A minha necessidade. Mas Deus nunca vai ficar em segundo lugar. Ele nunca vai aceitar ficar em segundo lugar, meu irmão. Ele nunca vai aceitar. O ser humano, quando passa por dificuldade, ele foca a dificuldade dele e ele não foca aquilo que Deus quer que ele seja. Ele quer colocar a necessidade dele em primeiro lugar diante da vontade de Deus, e isso está errado, meu irmão. Está errado. Você no seu trabalho, você coloca a sua necessidade primeiro para depois você obedecer seu chefe? Lá no seu emprego, você recebe o seu salário porque primeiro você coloca a sua prioridade e depois você obedece seu chefe? Em outras palavras, o chefe é você então. No trabalho, ninguém coloca as suas prioridades em primeiro lugar. No trabalho, o que a gente pratica são princípios. Nos sujeitamos. E no final de tudo, se tivermos um proceder correto, fizermos tudo certinho, vamos ter o nosso salário. E quando chega na nossa vida com Deus, as pessoas querem inverter. Quer colocar as suas prioridades primeiro e não quer fazer a vontade de Deus. Não quer se dedicar, não, porque primeiro é a minha necessidade. Não, meu amado. Quem quer o socorro de Deus aqui? Levanta as mãos. O primeiro não é a sua necessidade. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Detalha que Daniel aqui, a primeira coisa que ele faz, sacrifício. Eu não quero comer do manjar da mesa de Nabucodonosor. Eu vou me alimentar dos vegetais. Eu vou sacrificar. Eu ainda continuo com o meu Deus, porque Ele é comigo e eu continuo com Ele. Mas infelizmente muitos têm dado lugar ao diabo, não têm mais feito a vontade de Deus. Não se dedicam mais, não se importam mais. E quando isso acontece, pastor? Lugares que muitas das vezes a gente dá lugar ao diabo, na mente, pensando coisas que não se devia pensar. A mente não é um negócio que você tem que deixar ele descuidado, muito pelo contrário, a mente é algo que você precisa cuidar. Filipenses 4:6 vai estar orientando sobre o que nós devemos pensar. Pensar no que há louvor, que é amável, verdadeiro, que é puro, justo, santo, agradável. A mente é algo que precisa ser cuidada. Mas muitos estão pensando no que não deveriam pensar. Estão fantasiando. Estão com a mente longe de Deus. Você precisa colocar a sua mente no lugar, em obediência ao Senhor. Muitos estão dando lugar ao diabo com sua boca. A boca que antes dizia a paz do Senhor já não fala mais a paz do Senhor. A boca que antes era generosa, bom dia, boa tarde, boa noite, já não se fala mais bom dia. A boca que antes era generosa para reconhecer o acerto de alguém, já não se reconhece mais. A boca que antes se refreava para não entrar em discussão, agora entra em discussão, bate boca e até ofende. Por quê? Porque minha vida está difícil, pastor, Deus não me ama. Meu amado, não faz isso. Fala para quem está do seu lado, não dê lugar ao diabo. Muitas das vezes estamos fazendo isso, dando lugar na nossa mente, com a nossa boca, sendo impuro nas coisas que falamos, desrespeitosos, em nosso coração,
A palavra do Senhor fala de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas pessoas têm dado lugar ao diabo por conta dos momentos difíceis. E tem se tornado em alguém que Deus não te formou para ser. Muitos estão perdendo sua essência. Aquela pessoa que antes era tão alegre já não é mais. Aquela pessoa que antes era generosa já não é mais. Porque essa pessoa já não vive mais pela palavra de Deus. Ela vive pelo que ela vê. Mas Daniel tinha uma conduta correta diante de Deus e do ser humano. Daniel era um homem tão de princípio, mas tão de princípio, que o babilônico foi lá falar com ele. Então, a gente tem agora uma porção, eu vou te ensinar. Se babilônico não tivesse na fé, imagina um cara com uma, como que se fala? Bandeja. Imagina Daniel. Pum! Você me prende, rapaz. Você faz o que é mal contra mim, agora você vem querer me oferecer alguma coisa? As pessoas estão perdendo o domínio próprio. Mas Daniel estava cheio de domínio próprio. Um exemplo, está repreendido em nome de Jesus. Vem aqui, bispo. Bispo é o cara da Babilônia e eu sou o Daniel lá. Finge que está falando ordenanças para mim. Você vai ter que começar a fazer as coisas do que o rei pediu para você fazer. Daniel aqui, ó. Vamos, por exemplo, um de cada. Daniel aqui. Pode falar, Tiago. E não poderá mais fazer aquilo que você deseja, mas sim a vontade do rei. Prudência. Prudência. Prudência de Daniel. O cara foi lá, você vai desfrutar dos manjares do rei. Daniel, com toda educação, seriedade. Você me perdoa, mas eu não quero desfrutar dos manjares do rei. Tudo bem? Tudo bem? Educação. Tudo bem? Eu não quero. Você pode me servir só os vegetais? Por favor. A gente vê isso aqui no verso de número 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro e pediu ao chefe dos oficiais permissão. Você me permite que eu não coma disso? O cara está na prisão, meu amigo. Foi arrancado tudo dele. O cara foi levado para o cativeiro e o cara continua educado. Você me permite que eu come só dos vegetais? Isso são princípios, amados. Princípios que nós aprendemos com o Senhor. E aonde quer que estejamos, independente da situação que nós estivermos, nós temos que ter princípios. E a palavra do Senhor vai mostrar que por Daniel querer se santificar, não querer fazer parte da Babilônia, não querer ser mais um que cometessem as mesmas práticas, o verso 9 vai falar, e Deus fez. Deus fez com que o homem fosse generoso. Deus fez com que os alimentos fossem tragos a Daniel. Daniel não foi maltratado, não foi agredido. Daniel permaneceu em santidade. E quando nós lemos aqui os versos finais, verso 14 vai dizer: ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Verso 15. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Ou seja, no momento da dificuldade, Daniel estava bem. Ananias, Misael e Azarias estavam bem, porque no momento da dificuldade, continuaram servindo a Deus. Continuaram fazendo a vontade de Deus. Meu amigo, você chegou aqui com dificuldade. Minha amiga, você chegou aqui com dificuldade. Não abandone os princípios do Senhor. Não abandone. Não faça isso. Porque você deixar de fazer a vontade de Deus não vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, você vai arrumar mais. Você vai arrumar mais problema.
O que nós precisamos ser é sábios. Espera aí, antes de eu falar qualquer coisa, ir lá falar com o Senhor, Deus, o que está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo na minha vida? E Deus falar com você, e você dizer, amém. É assim que eu preciso me posicionar, Senhor? É assim que você precisa se posicionar. Então é assim que eu farei. A gente vai ver no livro de Daniel, que Daniel, ele foi guardado em todos os momentos. Ananias, Misael e Azarias foram guardados nos momentos da dificuldade. Não faltou nada para esses homens. Por quê? Seguiram princípios. E esse mesmo Deus aqui, Ele está aqui para te fazer forte. Como fez com Daniel e os outros. Ele está aqui para te dar hoje mais força, mais vigor, para que você continue caminhando, suportando os momentos de dificuldade. Porque Ele cuida de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Basta que nós façamos o quê? Confie. Confie e siga os seus caminhos. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não abandonar a santidade. Porque quando nós abandonamos a vida de santidade, nós estamos dando a mão para o capeta. Nossa, pastor, que forte. Pois é. Você está dando a mão para o diabo, irmão. E eu vou falar para você, ele não ama você. Ele só te dá ideias maravilhosas para você esquecer seus problemas. O problema é que nessas ideias não tem santidade nenhuma. Não tem comunhão com Deus. E tudo que você fizer vai te levar para a destruição. A gente vê o próprio Nabucodonosor. Foi só Ananias, Misael e Azarias não se prostrar. Lança no fogo. Meu amado, sabe quem te ama? Fala para quem está do seu lado. Deus. Esse mundo jaz no maligno, meus irmãos. O único que te ama e que pode fazer algo por você é Deus. Não o abandone. Suporte o propósito. Continue firme na fé. A mesma resistência na fé que teve Daniel, Ananias, Misael e Azarias, teve o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando ele foi preso, foi levado diante de Pilatos. Pilatos lavou as mãos, falou, não tenho nada a ver com o que vocês estão fazendo. E o povo falando, condena, condena, tal. Pilatos meio que falou assim, ó, vocês fazem o que vocês quiserem aí. Entendeu? É o rei de vocês. Só que os judeus falaram assim, não, eu não tenho condição de fazer coisa alguma, a gente não tem. Só você que pode mandar para a crucificação. E a palavra do Senhor vai dizer duas coisas. Primeiro, que a mulher de Pilatos tinha falado, não mexe com o inocente. Porque eu tive um sonho com ele e eu fiquei perturbada com ele. E segundo, quando os judeus falaram isso, Pilatos tremeu na base. Rapaz, eu vou mexer na mão do inocente. E Pilatos vai lá falar com ele. Não precisa colocar aqui, porque o tempo já está passando e a gente precisa encerrar. Mas o Evangelho de João, capítulo 19, do verso 10 ao 11, vai dizer assim, nesse momento que Pilatos vai falar com Jesus. Então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Jesus responde, não terias qualquer poder sobre mim se não fosse dado de cima. O que Jesus está falando assim, aqui para nós? O que a gente entende? Eu compreendi o propósito. Eu compreendi o propósito. Eu compreendi o momento. Está difícil e eu vou continuar. Porque eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. O que eu preciso fazer é o quê? Suportar. E como que eu suporto? Se santificando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Entenda bem, meu amado, que o que você está passando talvez seja um momento difícil, mas tudo tem seu tempo. Para a gente finalizar essa palavra, eu deixo aqui uma palavra que Paulo deu aos Coríntios, que mostra o posicionamento que eu e você temos que ter diante das dificuldades. Se puder colocar aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16.
Paulo está conversando com o povo de Corinto, dando algumas instruções, e aqui Paulo fala com o povo a respeito de fé. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno, meu irmão, é eterno. Daniel suportou o propósito em santidade. Jesus Cristo suportou o propósito em santidade. E o que nós devemos fazer como igreja? Suportar os propósitos, mas sempre nos posicionando em santidade. Jesus, ele aceitou o propósito, se permaneceu na fé, e aonde que está? À destra do Pai. O ladrão na cruz, em meio ao sofrimento, pregado com pregos nas mãos, nos pés, ao lado de Jesus Cristo, esse contrariou o que o povo estava fazendo. Esse contrariou o que o outro ladrão estava falando, dizendo para Jesus: por que você não se liberte? Esse disse para Jesus no momento da dificuldade: quando entrares no seu reino, se lembra de mim. No momento da dificuldade, aquele ladrão estava com a mente presa na eternidade. Eu quero a eternidade. Estou aqui crucificado, mas lembra de mim quando entrar no seu reino. E o Senhor disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amado Senhor Jesus, Ele disse para nós: tem de bom ânimo. A banda, se quiser, já pode vir, por favor. E a igreja pode se colocar de pé. Meu amado, Jesus disse para os discípulos: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E todos eles tiveram bom ânimo e persistiram, caminharam a jornada de fé dele. E hoje, pela fé, cremos que todos estão junto do Pai.